Teu microfone aqui. Posso começar? Olá, querido catequista, querida catequista desse Brasil afora. Estamos aqui começando a nossa live com as edições da CNBB, mas o setor ou a Comissão Bíblico-Catequética face ao novo diretório para a catequese, animação bíblico-catequética e o novo diretório para a catequese. O início, ou estes, para iniciar, vamos sim nos deixar iluminar pela palavra. Vamos começar com uma espiritualidade, momentos orantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queira acompanhar, não precisa abrir a sua Bíblia, são alguns versículos apenas. Eu vou até Deuteronômio. Deuteronômio insistia muito, esse livro, uma segunda aliança, ou renovação da aliança fundamental. Acompanhe, vamos deixar que fale a palavra. Quando houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Yahvé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, empresta-lhe o que falta, na medida de sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer: eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e teu olho se torne mau para com o teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Yahvé contra ti, e em ti haveria um pecado. Quando lhe deres algo, não des com má vontade, pois em resposta a este gesto, Yahvé teu Deus te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos conceda sensibilidade o bastante para não nos deixarmos arrastar pela cultura da indiferença. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Então, meu irmão, minha irmã, nossa live, não queremos, também não podemos nos permitir que seja por demais extensa. Todavia, eu gostaria que ela vai ter várias partes e toca a mim, nessa primeira parte, falar da importância da animação bíblica da pastoral. Terei alguns poucos minutos, em seguida será o padre Janison sobre o mês da Bíblia. Depois a irmãzinha Isabel, querida irmã Isabel, com o livro do Deuteronômio, que é o livro do mês da Bíblia. Depois falaremos do diretório da catequese, mas é um assunto para daqui a uns minutos. Eu começo. Importância da animação bíblica da pastoral. Vamos lá. Querido catequista, querida catequista, do que se quer falar com animação bíblica da pastoral? Vocês estão me ouvindo? Padre Janison me ouve? Irmã também? Tudo em ordem com vocês? Tudo em ordem. Boa tarde. Isso. Boa tarde. Então, não é preciso saudá-los, porque o nosso tempo é limitado e depois, fora da live, nós trocaremos os devidos sorrisos, está bem? Está Vocês ótimo. me perdoam e os catequistas que acompanham sabem. Vamos lá, animação bíblica da pastoral. Irmãzinha, é o seu gosto, a parte bíblica, pastoral, catequética, especialmente do padre Janison. Gostaria aqui de voltar à frase, à expressão, animação bíblica da pastoral. Animação. Animação vem de ânimo. Mas não o ânimo, aquela predisposição psicológica associada com entusiasmo. Não se exclui, mas a animação quer falar de outra questão. Ânima vem de alma. Na cultura ocidental, a alma, nós poderíamos, ainda que de maneira muito superficial, associar com espírito, com aquela vitalidade secreta, com aquela fonte interior que move-nos a algumas escolhas, opções, palavras, gestos, também sentido para a vida. Sem ânimo não é apenas desanimar, é sem alma, sem paixão, sem encanto. Animação, ânima, é uma espécie de força secreta que dentro de nós concita-nos a alegria, a vitalidade, a encanto. Isto, encanto. Bíblico, que o encanto tenha características bíblicas. Bíblia não é uma referência a um livro. Longe disso. Bíblia é a história de relação entre Deus e a humanidade. Pastoral, pastor. Aí o Evangelho, os evangelhos nos ajudam muito, mas também os profetas, aqui de maneira especial, muito singular, Ezequiel. Pastor não envolve apenas cuidados ou capacidades melhor, competências. Isso faz parte. Mas qualquer competência que não tiver afeto é uma competência sem encantos.
A palavra pastoral vem de pastor. O Evangelho de João, pastor dá a vida. Pastor fala, as ovelhas ouvem, reconhecem, é relação. Que tudo o que fizermos na catequese, especialmente, que nisto nunca faltem os encantos de Deus e as inspirações bíblicas. A isso eu chamo animação bíblica da pastoral. O assunto aqui poderia se estender, mas nós gostaríamos que nos próximos anos o serviço catequético no Brasil tivesse também toda a marca da animação bíblica, mas não apenas catequética. A pastoral não se limita à catequese, é a evangelização. Mas aqui, quase deixando-nos ensinar pelos irmãos evangélicos, Bíblia na mão, Bíblia no coração. Uma frase de Dom Orlando: Bíblia na mão, no coração, pé no chão, juntos. Vamos deixar Deus falar. É isso que eu vislumbro como animação bíblica da pastoral. E o mês da Bíblia é muito importante para isso. E o Padre Janisson aí segue adiante. Por favor, Padre Janisson, está acordado? Estou, boa tarde. Boa tarde, queridos catequistas que nos acompanham, religiosos, religiosas, seminaristas, diáconos, presbíteros, bispos, enfim. Quero saudar com carinho especial a todos, a irmã Isabel, Dom Peruso, trabalhamos juntos. E, após esse momento da explicação do Dom Peruso em relação à animação bíblica da pastoral, uma palavra breve sobre o mês da Bíblia que se aproxima. Estamos já nos preparando para este mês tão importante na igreja, que nós iniciamos em 1971. Próximo ano estaremos, assim, celebrando os 50 anos do mês da Bíblia no Brasil. Isto não quer dizer que não existia, antes de 71, toda a movimentação bíblica. Mesmo já antes do concílio, existia toda uma fomentação, interesse, desejo de tantos e tantas de divulgar, de espalhar a palavra de Deus a todas as pessoas. Só que, em 71, a Arquidiocese de Belo Horizonte, na Arquidiocese de Belo Horizonte, sob a coordenação das Irmãs Paulinas, do Padre Antônio Gonçalves e outras pessoas, tantos outros colaboradores, iniciaram a experiência do mês da Bíblia. A experiência, iniciada em Belo Horizonte, posteriormente se torna regional e nacional. É uma experiência muito rica, muito importante, e nós conhecemos tantas experiências bonitas do mês da Bíblia. São tantas pessoas, tantas comunidades, grupos, famílias, que se reúnem todos os anos para estudar, para aprofundar uma temática bíblica. Nós, creio que nesses quase 50 anos, já estudamos, refletimos sobre quase todos os livros da Bíblia. E a cada ano, uma grande riqueza para todos nós e para as nossas comunidades. Então, neste momento, nós queremos, de fato, motivar, reforçar em todos nós o desejo, a vontade de continuarmos divulgando o mês da Bíblia, realizando o mês da Bíblia, colocando a palavra de Deus, assim, no centro das nossas vidas, das nossas comunidades e das nossas famílias. Então, são quase 50 anos de uma caminhada muito bonita, repito, com ricas experiências realizadas no passado e ainda hoje, e queremos, assim, fortalecer o mês da Bíblia, e este ano nós temos um novo livro a ser estudado, a ser refletido, aprofundado e rezado também, Nossos roteiros segue, digamos assim, o estilo da leitura da Bíblia. Então, queremos motivar a todos e a todas a divulgar, a fortalecermos, a começarmos a nos preparar para o mês da Bíblia. E, nesse sentido, a irmã Isabel, ela trabalhou na redação
do texto base, colaborou com tantas outras pessoas, outros biblistas e pastoralistas, e ela agora vai nos falar um pouquinho sobre o livro deste ano. Irmã Isabel. Então, a saudação a todos vocês que, por amor à catequese, por amor à palavra de Deus, está nos acompanhando nesta tarde mais uma vez. Boa tarde também. A equipe hoje está quase completa aqui, né? Então, este ano, como de costume na nossa igreja, o tema do mês da Bíblia é o livro do Deuteronômio. Como a própria palavra diz, né? Deuteronômio, a segunda lei, que é um resultado de uma longa caminhada do povo de Deus em se inspirar nos 10 mandamentos, né? O livro do Deuteronômio, tal como temos hoje na Bíblia, ele é fruto de uma longa caminhada, de vários séculos que foi sendo elaborado e atualizado, né? Isto é, o povo de Deus que sempre teve como princípio os 10 mandamentos. Mas claro que na caminhada de povo a situação foi mudando, novos problemas foram aparecendo e o povo escolhido sempre teve que se nortear, né, com os 10 mandamentos, então busca novas respostas para novas situações. Então é um livro muito interessante, porque ele marca, né, a identidade de Israel, que é um povo distinto dos outros, que não só tem uma lei escrita diferente, mas também tem uma prática, né? Para Israel, a identidade de povo de Deus, ela se traduz numa vivência concreta daquilo que Deus espera do seu povo, aquilo que ele propõe como lei. Por exemplo, nós vamos ter no livro do Deuteronômio, dos capítulos 12 a 26, chamada o Código de Leis, que vai, sobretudo, ter o cuidado com o empobrecido. Por quê? Israel, quando estava no deserto que recebeu o decálogo, eram todos escravos fugitivos. Mas ao longo da história, houve momentos que ele conquistou a terra como dom de Deus, né? Pôde ter prosperidade, ter uma vida digna. Então, o livro do Deuteronômio é esse olhar retrospectivo. Deus foi amoroso, Deus cuidou do seu povo quando ele estava, né, na escravidão. Então, a generosidade de Deus, ela também tem que se tornar uma prática na vida concreta do seu povo. E claro, né, com a organização social, foi mudando em Israel, com a monarquia, com as situações políticas e sociais que foram se encontrando, foi aparecendo no meio de Israel em categorias empobrecidas que o livro do Deuteronômio vai citar 3, né, que é o órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, Israel, que tem por princípio a palavra de Deus, o decálogo, ele não pode não ter uma ética e uma solidariedade que não responda às necessidades, sobretudo, dessas categorias. E por que ele enumera, né, ele cita essas 3 categorias? Porque ao longo da história de Israel, eram 3 categorias de pessoas que não tinham acesso à terra. E a terra era o grande dom de Deus para que o povo tivesse uma vida digna. Então, foram se criando as várias leis que vão sendo desenvolvidas, né? A lei do dízimo, do culto. Então, todas as leis de Israel eram para garantir essa ética fundamentada, né, na palavra de Deus, no decálogo, essa ética que se baseava na Torá. Então, não era simplesmente conhecer só a Torá tem que ser colocada em prática, né? Então, o Deuteronômio continuamente vai lembrar que Israel tem sempre que lembrar da sua história, que assim como foi liberto, acolhido, recebeu a terra, ele também tem que ter a mão aberta com generosidade e que no seu meio o necessitado tenha dignidade, tenha vida e seja realmente cuidado. Ótimo. Irmãzinha, o que a senhora recomenda pelo Brasil afora, hein? Esse livro estará disponível? É isso quando?
O livro já está disponível, né? Ele já estava pronto quando começou a pandemia, né? Nós trabalhamos intensamente. Em janeiro, o mês todo de férias, né? A gente trabalhou uma equipe para deixar o livro pronto, com antecedência para os regionais, que às vezes utilizam o material da CNBB para fazer seu próprio material, mas já está disponível, né? Tanto o texto base como para pequenos grupos, nas famílias, para os círculos bíblicos. Então, foi um material, assim, preparado por várias mãos, né? Está disponível, sim, e esperamos que vocês apreciem e aproveitem esse tempo de pandemia para ler, para se aproximar mais da palavra de Deus, né? O catequista, eu posso atestar que foi feito com muito carinho. Eu vi isso. Padre Janison, ele anda inquieto, sim. Você viu, né, catequista? Tem outras com questões certeza. Que andam surgindo. Qual foi outro grande tema, Padre Janison? Então, Dom Peruso, eu gostaria de dizer que os livros do Deuteronômio estão à venda nas edições CNBB e todos os outros materiais de catequese hoje com 20% de desconto. Então, quem desejar pode fazer o seu pedido e adquirir o material com as edições CNBB. Escuta, esse tal de diretório que andam falando tanto aí, você teria alguma coisa a comentar? Quando é que vai sair esse negócio? Não, o diretório já está disponível, né? A versão digital, e-book, já está à venda nas edições CNBB. O texto impresso, vocês podem já fazer o seu pedido junto às edições CNBB. Vale a pena, é um texto excelente. Vamos conhecer o diretório. O primeiro momento nosso é conhecer o novo documento, procurar aprofundar, né? Então é importante adquirir, né, o texto com as edições CNBB. Olhe, catequista, eu já faz tempo que eu acompanho, faz muito tempo que se fala deste diretório. Ficou pronto, Padre Janison explicou. Há poucos dias foi lançado. Ainda não temos a edição impressa, está em preparação, mas a edição eletrônica sim. Eu não o li todo ainda, mas grande parte. A tradução para a língua portuguesa ainda não está completada. Mas eu gostaria de lhe dizer, catequista, o Padre Janison até também, ele participou de uma parte em alguns encontros na preparação desse diretório. Alguns temas de destaque, eu gostei muito. Primeiro, sabes o que diz sobre a iniciação cristã, catequista? Anote aí o número 71. Entre os temas enfatizados, a iniciação à vida cristã recebeu um destaque mais acentuado agora do que nos anteriores. Tenho aqui o texto em italiano, mas leio em português. Primeiro, está lá no segundo capítulo. O segundo capítulo fala da identidade da catequese. Identidade. Gostaria aqui de chamar a atenção para o que significa identidade. Fundamentalmente, a identidade é aquela característica de uma realidade que a afirma na sua própria natureza, na sua própria característica genuína. Se faltar uma determinada característica, a realidade deixa de ser ela mesma. Quando se quer falar de catequese, e aí entra, então, a iniciação à vida cristã, uma catequese que não favoreça a iniciação à vida cristã é como se este fosse uma catequese sem identidade. É isto que só a situação, colocar no segundo capítulo, identidade da catequese, catequese é, por sua própria índole genuína, iniciática, é de iniciação. Vou ler.
a iniciação é uma realidade de base e essencial na catequese. É tão importante o aprofundamento do querigma que a catequese explicita os mistérios fundamentais da fé, explicita os valores evangélicos basilares. Tome como exemplo, querido catequista, a vida matrimonial. Já pensou se tudo ficasse só numa espécie de paixão inicial? Teria muito sentimento, mas não teria profundidade. E diante da menor dificuldade, tudo se tornaria cinzas. Uma catequese, se não tiver características de iniciação, ela não dura muito. E nós olhamos, percebemos, constatamos. A iniciação, diz o texto, é lá no número 71, quando puder comprar. Queira ter, é R$20, se eu não erro. A catequese põe os fundamentos de um edifício espiritual cristão. Pense num edifício sem fundamentos. Uma catequese que tenha traços de iniciação oferece esta possibilidade. Mas tem outros temas de grande relevância, também para o mundo e a cultura digital não vai mais ser como já foi, especialmente após a pandemia. Eu não quero me estender, nosso tempo é limitado, mas eu estou profundamente impressionado com o caráter de atualidade desse documento. Padre Janison e irmã, nós vamos ter que preparar bons cursos, ainda que virtuais, para que o Brasil inteiro possa estudar com muito apreço, pois a causa é nobre. Com certeza. Mas tem mais. E tal de anúncio querigmático, padre? O que tem aí nesse diretório? Então, ainda no segundo capítulo, que o senhor já mencionou sobre a identidade da catequese, ela vai falar, nesse segundo capítulo, também da íntima relação entre querigma e catequese. Então, Dom Peruso, Irmã Isabel e todos os catequistas, todos os que nos acompanham nesta live, né? O diretório, ele tem uma grande atualidade, atento aos sinais dos tempos, trouxe para nós temas importantes, pertinentes para o contexto atual em que nós vivemos. Claro que o Diretório de 97 foi e ainda é importante. Também o Diretório Nacional de Catequese, que nós publicamos em 2006, mas agora temos um novo documento que traz, né, outros elementos atentos à nossa realidade. Então, um elemento importante é o tema do querigma. Nós já estamos refletindo, estudando no Brasil, né? Lembro que na nossa reunião de março, nós dedicamos um tempo para o estudo sobre o querigma, apresentado pela irmã Sueli, e no documento ele dedica, em vários momentos, fala sobre o querigma. Muitas vezes sobre o querigma e outras sobre a palavra querigmático, querigmática, mas está muito presente o querigma em todo o documento. No número 57, quem já tem, né, o e-book, ou aqueles que vão adquirir depois o texto impresso, a partir do número 57 traz uma reflexão sobre a relação entre querigma e catequese. Então eu vou ler um breve trecho para vocês, número 57. Então, nessa relação, a qual a Igreja deve responder nos tempos atuais, evidencia a necessidade de uma catequese que coerentemente possa ser chamada querigmática, ou seja, uma catequese que é um aprofundamento do querigma, que se vai cada vez mais e melhor fazendo-se carne. Então, é muito importante, não é, este texto, onde vai reafirmar para nós, não é, que a catequese, de fato, ela deve ser uma catequese querigmática. A catequese, que nem sempre pode ser distinta do primeiro anúncio, é chamada a ser
primeiramente um anúncio da fé, e não deve delegar outras ações eclesiais a tarefa de ajudar a descobrir a beleza do Evangelho. Então, o documento, neste número 57, ainda afirma que nós não podemos, né, considerar o primeiro anúncio simplesmente como uma primeira etapa, lá no pré-catecumenato, o anúncio querigmático, mas que esse momento, essa dimensão deve estar presente em toda a catequese. E afirma literalmente o documento: o anúncio não pode mais ser considerado simplesmente a primeira etapa da fé, prévia à catequese, mas sim a dimensão constitutiva de cada momento da catequese. Então, como nós vimos do documento de Aparecida, da Evangelii Gaudium, o querigma como fio condutor de todo o processo do itinerário catequético. Então, convidamos a todos, né, e a todas a, de fato, buscar ler, aprofundar esse documento. Dom Peroso lembrou, no finalzinho nós vamos lembrar que nós temos algumas datas agendadas para estudar esse documento. E ainda, no número 59, para finalizar, o documento diz: dessa centralidade do querigma para o anúncio, deriva alguns esclarecimentos também para a catequese. Então, traz aí questões importantes. O querigma deve estar, de fato, em todo o nosso itinerário catequético, não somente na primeira etapa, repito, como nos lembra o documento. E o documento diz: a catequese deve fazer eco do querigma, a catequese como eco do querigma. Então, vamos conhecer melhor o documento para podermos fortalecer essa dimensão de uma catequese querigmática em nossa comunidade. Ô, irmã Isabel? Irmãzinha, sim. Faz tempo que a senhora lá na CNBB insiste que a comunidade cristã é sujeito da catequese. Catequese não é coisa para catequista? Explica um pouco, porque a senhora repete tanto que estou começando a me enfastiar. Explica, irmãzinha. Mas o catequista, ele é alguém que pertence a uma comunidade cristã, né? Então, o documento, o diretório, na terceira parte, que são 4 capítulos, ele vai insistir no papel da comunidade cristã como sujeito da catequese. E vai dizer lá no número 283 que Deus quis reunir sua igreja em torno da palavra, para alimentá-la com o seu corpo e o seu sangue. Então, a palavra e a Eucaristia alimentam a vida da comunidade. E é lá, né, que acontece toda a iniciação da vida cristã. Então, é na comunidade cristã que se reúne em torno da palavra e da Eucaristia, que é a primeira responsável, claro, pela catequese. E no número 288, ele vai lembrar que todos os batizados que são parte dessa comunidade cristã têm a responsabilidade de evangelizar. Portanto, são os sujeitos da catequese. Mas o documento lembra também que, embora todos sejam responsáveis, ele vai dizer, né, os responsáveis se distinguem na sua responsabilidade. Não todos, a responsabilidade da catequese, ela acontece de forma diversificada, segundo os dons carismáticos e ministérios. Por exemplo, o bispo deve ser alguém que na igreja particular se preocupa com a catequese, cuida da catequese, os presbíteros, diáconos, consagrados, leigos. Então, em diferentes níveis de responsabilidade, todos cuidamos da catequese, o documento vai lembrar, né? Ele vai dar uma grande importância às igrejas particulares, e vai dizer lá no número 293, né, que cada igreja particular tem o seu rosto, a sua forma de organizar, de estruturar a catequese, de criar organismos. Então, é extremamente importante, porque
esse diretório é para a Igreja Universal, mas ele dá uma grande abertura e uma grande valorização para o rosto específico de cada igreja, né? Então, porque a igreja particular se encarna na sua própria realidade, o Evangelho. Então, essa comunhão na diversidade, né? Claro, cada igreja particular pode ter suas orientações específicas, mas, enquanto igreja, o diretório coloca isso, estamos em comunhão na diversidade. Então, vai lembrar que cada igreja particular, lá no número 296, né? Cada igreja particular é convidada a desenvolver a catequese com a sua expressão evangelizadora dentro do seu próprio contexto cultural, né? Então, acho que é um documento que valoriza muito a caminhada de cada igreja. Ótimo. O catequista, estudar um documento deste tão denso, sozinho, não atinamos para tudo. É importante, então, e o padre Janison vai dizer, temos algumas datas para alguns eventos para estudar esse diretório da catequese. Quando estão programando tudo isso, padre Janison? Ele desde Aracaju, a irmã desde São Paulo e eu desde Curitiba, mas é um método, o caminho possível. Quando é, padre Janison? Diga alguma coisa. Então, nós queremos lembrar, não é, que teremos algumas formações e iniciaremos já no mês de julho. Então, teremos 2 formações no mês de julho, 11 e 25 de julho, né, a partir das 14 horas, e no mês de agosto, 8 e 22, também a partir das 14 horas. Essas formações serão feitas através do nosso canal no YouTube, Catequese do Brasil. Então, os coordenadores regionais já estão divulgando, já estão motivando os catequistas, e queremos agora, Dom Peruso, pedir a todos aqueles que nos acompanham nesta live que façam suas perguntas, enviem perguntas para nós, e nós, na medida do possível, responderemos. Temos aqui, não é, já 2 questões, então aproveito para saudar a Lucimara, do Regional Leste 2, ela faz uma pergunta que perguntaram para ela, né? Ela pede para respondermos. E saúdo na Lucimara e todos os coordenadores regionais. Quero saudar também uma grande amiga que nos acompanha lá do Equador, Carmita, que foi também coordenadora, assessora nacional lá do Equador, alguns anos atrás, e é da equipe de catequese do CELAM. Então, a pergunta que fizeram a Lucimara foi a seguinte: ex-diretório de catequese para a igreja no mundo todo, agora substitui o Diretório Nacional de Catequese? Claro que não. O Diretório de Catequese Nacional teve a sua importância, né, e tem ainda a sua importância em nosso cenário catequético nacional. Eu lembrei na live de quinta-feira passada que o diretório de 97, nós passamos quase 10 anos para elaborar o nosso no Brasil. Com certeza, nós, nos próximos anos, poderemos pensar, como comissão, como Centro Bíblico Nacional, em fazer outras orientações, outros documentos, a partir da necessidade, da realidade que nos exige, né? Mas, até o momento, é importante termos, é válido, nós reconhecemos o valor do Diretório Nacional de Catequese. E a Lucimara faz uma outra pergunta, que eu gostaria que o Dom Peruso respondesse. A CNBB irá fazer versão mais simplificada do diretório para os catequistas das paróquias que não têm condições de comprar o diretório ou não conseguir ler? Lucimara, o diretório acabou de chegar. Se houver interesse dos catequistas, nós colocaremos diante dos olhos de cada um que queira o diretório em modelos de reinterpretação que facilite a todos. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, Lucimara, de uma catequista aqui de Curitiba, que tem um carinho muito grande pela catequese com pessoas com deficiência, Libras.
ela já me mandou a mensagem se dispondo a ser uma espécie de tradutora do diretório para a linguagem em Libras, de maneira que todos possam ter acesso. Ô, Lucimara, vamos precisar também de você para nos ajudar, mas você quer saber se sim ou se não? Se você nos ajudar, chegarão antes as edições novas. Claro, menina. Muito bem, então nós queremos mais uma vez pedir àqueles e aquelas que nos acompanham, né, que façam as suas perguntas, né, que enviem para nós e assim poderemos responder. Irmã Isabel? Então, nesse sentido, né, esses encontros formativos, nós vamos estar possibilitando um contato mais profundo com o conteúdo deste documento, que, sem dúvida, há muitas formas de entrar em contato com eles. Aqueles que não podem ainda, de momento, adquirir o diretório na íntegra, vai estar recebendo materiais, estar conhecendo. Então, a nossa comissão está a serviço, está preocupada, e queremos, né, que todos os catequistas possam, de uma forma ou de outra, estar em contato com esse conteúdo e conhecer esse documento, que, sem dúvida, né, será de enriquecimento para a nossa catequese, para a nossa igreja. Muito bem. Sim, temos uma outra pergunta. Temos uma outra pergunta, Dom Peruso, que vem lá da Bahia. Pedro Vinícius Santos de Oliveira, seminarista da Diocese de Itabuna, na Bahia. Gostaria, Dom Peruso, de saber se o novo diretório contempla a catequese mistagógica. Ô, meninão, aqui no Brasil, aqui no Sul, nós dizemos o purizão. Você vai ter um bispo aí, não sei se já tomou posse. Não. Ah, não, eu estou confundindo. Mas o seminarista, como é o nome, padre? Pedro Vinícius. Ô, Pedro, ótimo que já como seminarista mostre interesse e atenção pela catequese. Os que antes da ordenação se mostram interessados são promessa de um ministério presbiteral profundamente matizado pelo encanto catequético. Nunca perca esse gosto, meninão. Mas olhe, claro, mistagogia. Hoje, se não se falar de mistério, não seremos capazes de traduzir a linguagem do próprio Senhor. Por falar em iniciação à vida cristã e por destacar, você vai ver, o estilo catecumenal. Até se nada falasse, só por mencionar o estilo catecumenal já estaria presente a mistagogia. Mas é uma palavra muito, muito presente. Pelo menos 15 vezes, se eu não erro, está mistagogia, mistagógico, experiência do mistério. Eu acho que você deveria ler com paixão, porque o mistério se torna letra singela nesse diretório. Força, rapaz! Muito bem. Irmã Isabel? Tem uma pergunta aqui que alguém direciona perguntando como que a animação bíblica de nossas pastorais favorece a catequese de iniciação à vida cristã. A animação bíblica, ela acontece nas casas, nas famílias, ela consegue entrar em contato com pessoas novas, né? E automaticamente a palavra de Deus, estando no meio do povo, estando nas famílias, nos pequenos grupos, nós vamos encontrar pessoas, certamente, que despertam para o desejo de entrar numa catequese. Então, de fato, né, a animação bíblica das nossas pastorais pode atrair, sim, pessoas que queiram ter um envolvimento maior, mais profundo na comunidade cristã, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela gera protagonismo, ela atrai as pessoas, ela reúne, então ela também acaba tendo um impacto na catequese. Quantas pessoas acabam pedindo sacramentos, se aproximando, porque lá na base, nos círculos bíblicos, entrou em contato com a palavra de Deus.
Ô, Roseli, irmãzinha, posso continuar a resposta? Claro. Ô, Roseli, você que fez a pergunta, não sei se já conheceu esta experiência, mas quando o rapaz se apaixona por uma menina e ele consegue conquistá-la, mas ele ri até para as moscas. Nem precisa falar que conquistou, nem precisa falar que ela se interessou por ele. Uma outra frase, assim também a animação bíblica da pastoral. Quem tem intimidade com a palavra vai irradiar por si mesmo, nem precisa fazer discurso formal. Sabe, menina, eu repito às vezes uma frase conhecida: amor é como sarna, não dá para esconder. Quem tem intimidade com a palavra, o sorriso irradia encanto pela palavra. Por onde começar? Leitura orante da palavra. O restante caminha. Filha, força, menina. Então, a Amanda Costa, não está escrito aqui de onde, ela pergunta: como nortear o novo diretório para a catequese no parâmetro litúrgico nas paróquias? Dom Peruso? Padre, isso é resposta para você. Passa tudo aqui para mim. Mas vamos nortear. Eu posso responder também. Como é o nome da menina? Amanda Costa. Amanda, vou tomar um exemplo. Olha aqui. Imagine que eu esteja diante de você e que eu queira dizer: Amanda da minha vida, minha paixão desiludida. Bem carrancudão. É sem mistagogia, né? Você é a polenta que falta na minha marmita. Você é o pé de porco que falta na minha feijoada. Nenhum sorriso. Será que seria verdade todos esses sentimentos? Seria só teatro. A mistagogia está para a catequese quanto o afeto está para o amor. Se eu só falar sem expressões vivenciadas, não é verdade que amo. Também a catequese, se eu falar de Jesus Cristo, sem o mistério litúrgico, sem aquela mistagogia, sem tocar na sua presença, sem sentir sua intimidade, seria como apenas ensaio de declaração amorosa. Sem experiência, sem a liturgia, seria apenas ensaio de experiência de fé. Então, não é o número de páginas ou clareza de ideias que define uma relação com Jesus Cristo, mas em que medida eu o experimento e a ele eu respondo. Aí entra o papel da liturgia, do mistério celebrado. E é importante, Dom Peruso, nós queremos também lembrar que o diretório também reforça esse trabalho conjunto, em unidade, em comunhão, entre a comissão de catequese e as comissões de liturgia, as equipes litúrgicas nas paróquias. Temos mais uma pergunta, aqui, da Nair Bernardi. É a seguinte: de que forma as paróquias podem não só desenvolver o conteúdo nas comunidades, mas tornar as famílias espaço de evangelização catequética? Irmã Isabel? O documento, na segunda parte, quando ele fala dos âmbitos, aonde que a igreja, a catequese deve começar, ela coloca a família, em todos os ambientes a catequese deve permear, mas, sobretudo, a família tem vários números na segunda parte do documento que vai tratar, né, a família como um dos sujeitos, né, um dos ambientes onde a catequese entra. E acho que nesse tempo de pandemia, nós vivenciamos isso profundamente, né? Muitas das nossas catequeses em alguns lugares, sobretudo onde a internet não é disponível, ela está acontecendo na família. E o documento fala justamente disso, né? A família, os grupos
de pastorais, vai falar das escolas também, onde a palavra de Deus deve ser anunciada, quer dizer, não tem nenhum lugar que a palavra de Deus não deve chegar. No mundo do trabalho. Então, ele vai dizer que o catequista, aonde tem um catequista, ele vai, com o seu testemunho de vida, ser um anunciador da palavra. E, claro, sobretudo na família. Exatamente. Obrigado. Nós temos aqui também, né, uma pergunta do padre Daniel, né, da Comissão Missionária Nacional Assessor. O padre Daniel também nos pergunta, né, sobre essa questão da missão, da evangelização na catequese. Então, padre Daniel, obrigado pela sua pergunta. E quero dizer, né, que do documento, em diversas partes, primeiro que a primeira parte é a catequese na missão evangelizadora da igreja, a dimensão da evangelização. E em muitas partes do documento vai acentuar a importância de uma catequese realmente missionária. Obrigado pela sua contribuição. Né? É muito importante a missão, o querigma aí em nossa ação catequética. A Diana Lopes, ela pergunta: sou chegada à doutrina social da igreja. Como incluir nesse itinerário? Tem como, Dom Peruso? Como incluir a doutrina social da igreja na catequese? Como é o nome de quem pergunta? Um minutinho só. A Diana Lopes. De onde é esta moça? Não tenho aqui o local. Mas, Diana, sua pergunta muito obrigado por ter lembrado. Não é possível nenhum anúncio da pessoa de Jesus Cristo se não forem apresentadas as escolhas do próprio Senhor Jesus. Ele se compadecia ante a dor de um povo. Mateus 9:36. Tenho compaixão deste povo. São como ovelhas que não têm pastor. Diana, sempre que Jesus sente compaixão nos evangelhos, logo a seguir surge um diálogo com os discípulos. Assunto: a dor do povo. Se na catequese se apresentar a figura de Jesus sem compadecer-se dos sofridos da história, seria uma falsa apresentação daquele Senhor que se compadece dos seus. No diretório, sim, eu não o li todo, ele saiu há poucos dias, mas eu vi lá no seu índice, catequese e solidariedade e amor aos pobres. Qualquer anúncio de Jesus que não contemple o sofrimento do povo seria uma falsa adesão a ele e uma falsa apresentação dele. Segue que catequese sem proximidade com os sofridos seria uma mensagem desfigurada. E o diretório nos lembra isso, eu vi um desses títulos. Só que não depende de diretórios, depende se a Bíblia fizer parte das nossas experiências de fé, a aproximação aos fracos é da natureza mesma da Bíblia. Se começarmos com a Bíblia, nós vamos passar por um olhar compassivo e compadecido com aqueles que o Senhor também, pelos quais o Senhor também se compadece. E não é ser político de esquerda, de direita, comunista, isso tudo que se fala agora é por causa da palavra do Senhor. Isto. Muito bem. Então,
uma pergunta, né, da nossa amiga lá do Equador, a Carmita, né, para a irmã Isabel. Bíblia e liturgia são pilares da catequese, e ela está consciente disto. Ela pede para explicar melhor como fortalecer sempre mais a relação catequese, Bíblia e liturgia. Para Carmita, responde Isabelita. A irmã... Exato. Bem, a Carmelita, obrigada pela sua pergunta, por estar nos acompanhando de longe, mas a catequese, o que ela anuncia? É a palavra de Deus. Então, a Bíblia é o instrumento fundamental na catequese. É Jesus que nós anunciamos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus também é o centro da liturgia, né? Então, o objetivo da catequese é fazer com que o cristão, né, seja um atuante na comunidade, né? Seria um fracasso ele conhecer a palavra e não querer se reunir com a comunidade. Então, na catequese, isso está muito interligado, né? É um processo, é uma caminhada, né, que se faz. Anunciar Jesus e trazer às pessoas. Esse Jesus, ele também está presente, ele está essencialmente presente nos sacramentos, na liturgia, alimenta, né? Então, a catequese pode ser o primeiro anúncio, né? Em algumas igrejas é o primeiro anúncio, mas o objetivo é levar para cada batizado para a participação ativa na comunidade. Então, não deveria ter um catequizando que chega aos sacramentos e não queira se reunir com a sua comunidade, né? Porque a catequese acontece dentro da comunidade, da grande família de Deus. Então, isso está muito interligado e o diretório vai lembrar isso constantemente, né? Que são elementos essenciais. Muito bem. Então, temos uma pergunta aqui da Aninha Lima, da Arquidiocese de Olinda e Recife. O documento contempla a ação conjunta entre a pastoral da catequese e a pastoral familiar? Claro, Aninha, com certeza. Vi com surpresa e, ao mesmo tempo, alegria em algumas partes do documento, vários números, onde vai trabalhar essa relação da catequese na família e muito mais, né, a importância de um trabalho mais conjunto entre a catequese de iniciação à vida cristã com a pastoral familiar nas diferentes realidades. E ainda mais, o documento faz propostas para uma catequese de inspiração catecumenal com noivos, com namorados, com jovens casais, enfim. Então, eu creio que sim. Essa na sua pergunta, o novo diretório, ele contempla essa realidade da catequese de iniciação da cristã, em comunhão, em diálogo, em colaboração com a pastoral familiar. Temos aqui uma outra pergunta do Lázaro Júnior, da Diocese de Goiás. Com o novo documento, será possível deixarmos um pouco a ideia de uma catequese sacramental para ser uma catequese mais vivencial? Dom Peruso? Lázaro, nós temos quase um século, talvez um pouco mais até, de uma catequese de tipo sacramental mais imediato, mas são vários séculos de uma catequese de tipo que é concentrada unicamente nos sacramentos. O diretório tem parágrafos explícitos, mas de uma clareza palmar na diferenciação ou na compreensão de catequese, não apenas como preparação para os sacramentos, mas uma compreensão evangelizadora da catequese, para a qual também, para cuja intimidade com o Senhor Jesus, os sacramentos são o meio por excelência. Mas, meninão, como é o nome de quem interroga? Padre Lázaro. Mais do que
parágrafos sobre o tema são as experiências locais que suscitam, que multiplicam e que propagam a experiência. Não se trata de uma propaganda de um determinado produto a propor, mas de uma experiência evangelizadora a experimentar. Ontem, Lázaro, aqui em Curitiba, era frio, hoje também frio, faleceu por causa do coronavírus um senhor que tinha um carinho tão grande por adolescentes, mas um catequista excepcional. Ele começou um caminho catecumenal com os adolescentes e o grupo começou a se alargar e se estender. Os pais começaram a se interessar, porque disseram que os filhos naquele determinado grupo, ao retornar para casa, estavam mais serenos. E foi se estendendo. Ele faleceu, foi sepultado ontem. Mas a experiência está a se difundir. Quase sempre dizíamos que era um desafio, ou que é um desafio com os adolescentes. Parece que a questão é mais conosco adultos. Quando se faz numa perspectiva de afeição evangelizadora, a ideia, ela começa do pensamento de uma catequese que seja mais catecumenal e para o discipulado, mais do que para o sacramento. Quando se torna experiência, ela se difunde. Eu estou vendo isso por aqui. Mas não são páginas que alteram. Elas podem ajudar, mas são as experiências que se multiplicam. Lázaro, se você conseguir aí, partilhe com o máximo de pessoas sua experiência de características catecumenais. Muito obrigado, meninão, por ser catequista. Queremos lembrar a todos e a todas que nos acompanham que vocês estão vendo, aparece aí na tela de vocês diversas capas de livros sobre catequese e Bíblia, animação bíblica, mês da Bíblia e o novo diretório. Quem fizer seu pedido hoje deste material poderá adquirir hoje com 20% de desconto. Está aqui nos avisando o Túlio, a Vanderleia e o Monsenhor Jamil. Obrigado a eles pelo espaço e transmitindo aí a mensagem. Quem adquirir hoje, fizer seu pedido hoje, terá 20% de desconto. Dom Perusa, esta pergunta é para o senhor, pois o padre Adinaldo, da Diocese de Sobral, mas ele se dirige ao senhor. Padre Adinaldo, Diocese de Sobral. Dom Perusa, segundo o novo diretório, como podemos superar o decorar orações, ainda cumprir apenas um tempo de formação para receber o sacramento? Como superar? Sim. Olha, derrubar as igrejas e matar os párocos não vai ajudar muito, não é verdade? Então, perdoe-me aqui as expressões espirituosas, Padre Edinardo. Como superar? Oh, você me pega no contrapé, meninão. Todo caso, em tempos anteriores, algumas décadas anteriores, nós aprendíamos as verdades por meio de lições compreendidas mentalmente, por raciocínios, por explicações. Eu não falo apenas de lições sobre esse ou aquele determinado tema, mas as lições ou as aulas ou as matérias escolares, e também se compreendia a catequese num formato escolaresco, em modo de escola. Na atualidade, padre, nos nossos tempos, nossos adolescentes, nossas crianças, mas também nós adultos, o aprendizado, ou o conhecimento, ou a familiaridade com algo que queremos conhecer, se dá por afeição, por experiência, por emotividade. Como superar? Seremos sempre tentados a compreender a catequese como matéria a ser ensinada. Para vencer isso,
o que eu tinha proposto antes é vivenciar experiências mistagógicas. Padre, nós padres aqui temos um papel importante no serviço litúrgico, que nas nossas celebrações as pessoas todas, inclusive e especialmente catequizandos, não apenas cumpram certos ritos ou cumpram certos preceitos, mas que se encantem com aquilo que se celebra. O nosso papel, Padre, aqui é tão importante ou mais do que o catequista, porque é na celebração do mistério que se percebe a presença do Senhor Jesus ou não. E o povo tem radar, Padre. Percebe quando o nosso falar procede de uma fé cultivada ou quando são lições teológicas, às vezes até superficiais, lições teológicas pronunciadas. Por onde começa? Para superar uma catequese, que a alegria do padre em irradiar a fé que professa, ela encontre expressão no mistério que celebra. Mas a afeição do pastor. O pastor conhece as ovelhas. Viu, padre? Os catequizandos vão se interessar pela catequese na medida em que você, padre, eu, bispo, nos avizinharmos dos catequizandos com afeição. Eles ouvem a verdade na medida em que se sentem amados. É o futuro da catequese. Superaremos lições decoradas por experiências vividas na medida em que nós formos a pronúncia dos afetos do Senhor Jesus para os adolescentes. Temos um caminho longo, mas que boa pergunta, Padre Edinardo. Agradeço vivamente. E aí entra a conversão pastoral, né, Padre? E nosso caminho é puxado, mas vamos adiante. Queremos lembrar a todos e a todas que nos acompanham, né? Relembrar o endereço aí, o endereço eletrônico das edições CNBB, www.ediçõescnbb.com.br, e o telefone para contato 0800 940 3019 e 61 21 93 30 19. Vamos responder a última pergunta. Temos muitas outras, mas o tempo urge, e vamos concluir com a pergunta da Natália Pinheiro. A Natália nos pergunta: olá, neste novo diretório, teremos orientações sobre a implantação da iniciação à vida cristã em nossas paróquias? Então, Natália, sobre a implementação, não é, da iniciação à vida cristã, o diretório contempla, assim, não de forma detalhada, pois é um documento oficial para toda a igreja igreja no mundo inteiro, com realidades bem diferenciadas, né? Que devem ser, as orientações do diretório devem ser adaptadas às nossas realidades locais. Mas, como eu lembrei já na live de quinta-feira passada, no número 421 do novo diretório, ele pede que sejam criadas, que sejam organizadas as comissões de iniciação à vida cristã nas dioceses. E eu gostaria de lembrar também o documento 107, nosso, daqui do Brasil, que vai tratar no 4º capítulo sobre essa implantação da IVC. E outra preciosidade, Natália, é o estudo da CNBB, o número 97. O estudo da CNBB número 97, ele traz de forma detalhada, né, de como deve ser implantada a IVC. Mas, claro, que o novo documento, ele vai reforçar, fortalecer a ideia que em cada diocese tenha, de fato, uma comissão de iniciação à vida cristã. Muito obrigado pela sua pergunta. Padre Janisson. Senhor. Estamos concluindo? Estamos. Ei, meu irmão, minha irmã, se quiser o novo diretório na edição eletrônica, é só pedir na CNBB,
R$ 20. Se quiser a edição impressa, custa um pouco mais, tem transporte, tem papel, tem custos maiores, tintas, fora os outros trabalhos empenhados já na edição eletrônica, daí é 32. Mas eu espero, não é preciso que leiamos com afã, mas que leiamos com calma. Nós temos já 2 encontros, mas haverá outros meios que nós vamos tentar disseminar, difundir, propagar o quanto possível esse diretório, não é, padre? Não é, irmã? Com certeza. Alguma comunicação ainda, padre, irmã? Então, eu quero comunicar... Pode falar, Isabel, depois eu falo. Tranquilo. A gente já foi mencionado, né? Nós temos 4 encontros à frente, né? Dia 11 e 25 de julho, dia 8 e 22, pelo canal YouTube da Catequese do Brasil, e então vai estar disponível. E tem aí, está sendo lembrado, né, o material da Bíblia também. O catequista tem que ser alguém que tenha essa familiaridade, conhecimento com a palavra de Deus, então está com desconto hoje. A gente incentiva todos vocês a procurar esse material, adquirir, rezar nas suas comunidades, nos pequenos grupos. É isso. Até escreveram aqui que está com desconto hoje o diretório. Hoje, quem pedir ou reservar, tem desconto. Faça isso logo, você que está acompanhando, porque o Monsenhor Jamil, se ele se agradar, ele pode estender por mais tempo o desconto. Agradem o homem fazendo pedidos, por favor. Mas, padre Janison, pode concluir? Então, obrigado a todos e a todas que nos acompanharam nesta live. Agradecemos imensamente aos coordenadores e coordenadoras da animação bíblica catequética nos regionais, pelo apoio, pela divulgação, pelo trabalho que realizam em suas regiões, pelas coordenações diocesanas. Enfim, gratidão de coração a todos que nos acompanharam. Agradecemos também as edições CMBB, né? Por esta possibilidade de fazermos essa live com as edições. Então, obrigado ao Monsenhor Jamil, ao Túlio e à Vanderleia e a toda a equipe, né? A todos aqueles que fazem a editora da CMBB. E pedimos ao Senhor para nos dar uma benção. O catequista, a palavra bênção na origem bíblica está associada com carinho, com afeto. Ao dizer, Deus te abençoe, que Deus te acaricia. Eu quero agradecer vivamente, em nome da Igreja, em nome do Episcopado Brasileiro, a você, catequista, pelo tempo, pela dedicação, pelas palavras, pelo afeto, pelas lágrimas, inclusive. Às vezes, até por não encontrar estima dentro, nos ambientes eclesiásticos, nós temos muitos pecados, mas compreenda, porém, nunca esqueça dos seus catequizandos e queira-lhes bem. O próprio Deus lhe será grato por tê-los amado. Que o Senhor Deus o abençoe, querido catequista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 É isso.